Olá, boa noite, bem-vindo ao JG Pode Chegar. Vem junto comigo ver os destaques de hoje. No último dia para convenções, mais 2 partidos confirmaram nomes para disputar as eleições deste ano em São Luís. Solidariedade oficializou o nome do ex-juiz Carlos Madeira e o PRTB surpreendeu com candidatura própria e homologou o nome do apóstolo Silvio Antônio como candidato a prefeito. Justiça Eleitoral vai julgar gestores fichas sujas e pode declarar inelegíveis. O Maranhão é o estado com o maior número de gestores com contas irregulares. Ele tem que enviar à Justiça Eleitoral nesse ano, até o dia 26 de setembro de 2020, a lista de pessoas com contas julgadas irregulares que tenha implicação eleitoral. Ou seja, não são pessoas que estão inelegíveis, são pessoas que tiveram contas julgadas irregulares e a Justiça Eleitoral pode definir se elas vão ser inelegíveis ou não. Empresas que integram o circuito turístico do Maranhão já podem aderir ao programa de incentivo à economia do setor, desenvolvido pelo Estado, que concede vantagens e descontos. Equatorial antecipa a programação do Dia Mundial do Meio Ambiente com mutirão de reciclagem. Quem participa ainda ganha descontos na tarifa de energia elétrica. Ajuda tanto o meio ambiente como a gente, né? Um homem que ainda não teve a identidade revelada se afogou enquanto nadava na praia da Ponta da Areia, em São Luís, na manhã de hoje. Ele chegou a pedir socorro para outros banhistas que não conseguiram fazer o resgate. Equipes de salva-vidas encontraram o corpo da vítima horas depois. Bom, esse é o segundo afogamento registrado na capital em uma semana. No dia 8, um adolescente identificado como João Lucas, de 15 anos, desapareceu no mar na praia de São Marcos. O corpo do jovem ainda não foi encontrado e os bombeiros seguem as buscas até hoje. E preso hoje na própria casa, um homem suspeito de praticar assaltos e estupros na área do Itapiracó. Contra ele, tinham 2 mandados de prisão. O suspeito foi preso por estuprar e roubar mulheres na região da reserva do Itapiracó, em São Luís. A polícia conseguiu localizar o suspeito após rastrear o celular que ele roubou de uma das vítimas. Foi rastreado e estava em poder desse mesmo homem que se masturbava. A partir de então, nós continuamos as investigações, intimamos algumas vítimas a comparecerem na delegacia e elas reconheceram ele como sendo também autor de outros crimes, todos de natureza sexual, estupros, tentativas de estupro, seguidos de roubo de celulares. O suspeito foi preso quando ainda estava em sua residência. Lá foram encontradas as roupas que ele usava para praticar os crimes, além de uma faca e objetos roubados das vítimas. A ação dele era quase um ritual. Ameaçava as vítimas com uma faca e levava elas para dentro do mato, onde praticava os crimes. Nós temos 3 vítimas que já realizaram o reconhecimento dele como autor do delito. Ele não apresentava histórico de agressão. É ajudante de pedreiro, casado e tem 4 filhos. O suspeito tinha 2 mandados de prisão em aberto, um de 2018 e um de junho desse ano. A polícia aguarda agora que outras vítimas compareçam na delegacia da mulher para fazer o reconhecimento. E amanhã o governo do estado vai desativar o hospital de campanha que funciona no Multicenter Sebrae e que atendeu pacientes diagnosticados com coronavírus. A unidade vai ser fechada porque houve a diminuição de novos casos da doença no Maranhão. A estrutura foi inaugurada no dia 18 de maio com 200 leitos. Mas olha, é só o hospital que vai ser desativado. Os testes rápidos que estão sendo realizados vão continuar para idosos e gestantes também pelo aquele sistema drive-thru. Então, nem precisa descer do carro. Os testes são realizados de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Vai até o dia 30 de setembro. E mais uma escola particular da capital decidiu suspender as aulas presenciais depois que uma criança no ensino fundamental apresentou um quadro suspeito de coronavírus.
Em nota, a Escola Dom Pedro II informou que seguiu o protocolo de biossegurança implementado pela instituição e que também está em consonância com as autoridades estaduais de saúde. As aulas estão suspensas por 7 dias. Caso seja confirmado o diagnóstico de Covid-19 nessa criança, serão mais 7 dias de suspensão. Essa já é a 4ª escola da rede particular de São Luís que paralisou as aulas presenciais depois que funcionários ou alunos testaram positivo para a doença. Lembrando que as escolas da rede municipal de São Luís e a rede estadual seguem apenas com aulas remotas. A gente viu aí o hospital de campanha fechando, mas ainda casos suspeitos, casos de diagnóstico, ainda em suspensão aí, acreditando que pode ser um diagnóstico ou não, dependendo aí do resultado do teste sorológico ou PCR. Uma escola suspendeu as aulas. O que a gente vê aqui no Maranhão é que o coronavírus não passou. Tem um hospital aí desativando. As normas de segurança, os cuidados sanitários devem ser seguidos. Estamos em estabilidade. Não passou, viu? Hora do intervalo, mas eu volto já com os detalhes do último dia de convenções partidárias. Mais 2 partidos confirmaram candidatos a prefeito, vice-vereadores para disputar as eleições aqui em São Luís. O nosso intervalo é bem rápido. Fica aqui comigo no JG. O prazo para as convenções partidárias termina hoje. 2 partidos completaram o quadro da disputa para as eleições municipais em São Luís. O Solidariedade, que confirmou o nome do ex-juiz federal Carlos Madeira, e o PRTB, que surpreendeu com uma candidatura própria e homologou o nome do apóstolo Silvio Antônio como candidato a prefeito. O dia marcou o encerramento do prazo para os partidos realizarem a convenção e assim homologar as candidaturas dos membros que vão disputar as eleições para vereador e prefeito da capital. O Partido Solidariedade confirmou a candidatura do ex-juiz federal Carlos Madeira para prefeito de São Luís. A convenção foi feita de forma híbrida e Madeira participou por meio de videoconferência, já que ele segue em casa se recuperando da Covid-19. O Solidariedade vai disputar as eleições com 40 candidatos a vereador. O capitão Jeremias compõe a chapa como vice de Madeira. Estou me preparando bastante, apesar de que nós dois, nascidos em regiões de periferia, Vila Embratel, passei minha vida pegando ônibus, estudando escola pública, usando hospital público. Então, a realidade da cidade a gente já conhece, a realidade mais difícil nós já conhecemos. Mas a surpresa na pré-campanha veio do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. A legenda anunciou que vai disputar as eleições com 47 candidatos a vereador e terá candidato próprio à Prefeitura de São Luís. O PRTB lançou a candidatura do apóstolo Silvio Antônio, que representa a direita e o movimento evangélico. A sargento Ana Célia foi escolhida para ser candidata a vice-prefeita. A candidatura de Silvio Antônio surpreendeu até alguns membros do próprio partido. Com a presença dele na disputa eleitoral, agora sobe para 11 o número de candidatos que disputam a Prefeitura de São Luís. Nós precisávamos desse nome para representar a direita nessas eleições. Demorou um pouco, até em virtude da pandemia, da quarentena. A gente precisou fazer uma filiação bem restrita. E a nossa divulgação começou mesmo como pré-candidato, mais ou menos uns 2 meses para cá. Mas o importante é que o PRTB tomou essa decisão, um partido de direita, para ter uma opção de direita nessas eleições. Nas eleições de 2018, o apóstolo disputou uma vaga para deputado federal e conquistou cerca de 25 mil votos. As convenções de hoje seguiram as medidas de combate ao coronavírus, como o distanciamento social e o uso de máscaras. Com o encerramento do prazo para as convenções, os partidos têm até o dia 26 para registrar as candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Agora a lista do Tribunal de Contas da União, em que o Maranhão aparece como estado com maior número de gestores e ex-gestores com as contas irregulares. E qual vai ser o destino dessas pessoas? Vai depender da Justiça Eleitoral, que pode declarar até a inelegibilidade.
de uma lista com 8.000 nomes de gestores públicos de todo o país com contas irregulares, enviada pelo Tribunal de Contas da União para o Tribunal Superior Eleitoral, o Maranhão tem 1.336 processos, que envolve 658 pessoas. O estado é o que apresenta o maior número de gestores irregulares, uma quantidade superior até aos 3 estados da região sul, com 582 gestores que não tiveram suas contas aprovadas. Ele tem que enviar à Justiça Eleitoral nesse ano, até o dia 26 de setembro de 2020, a lista de pessoas com contas julgadas irregulares que tenha implicação eleitoral. Ou seja, não são pessoas que estão inelegíveis, são pessoas que tiveram contas julgadas irregulares e a Justiça Eleitoral pode definir se elas vão ser inelegíveis ou não. Apesar de não serem considerados inelegíveis para esta eleição, caberá à Justiça Eleitoral, dentro dos prazos legais, declarar ou não a inelegibilidade dos gestores. A esta decisão ainda será somada a lista dos tribunais de contas estaduais. A partir do envio, já foi entregue pelo TCU ao TSE, a Justiça Eleitoral, a lista de pessoas com contas julgadas irregulares com implicação eleitoral, caberá à Justiça Eleitoral doravante analisar e decidir se aquele candidato ou aquela pessoa vai ser inelegível ou não. Essa função é especificamente da Justiça Eleitoral. Tanto o TCU envia uma lista de pessoas com contas julgadas irregulares, como também o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão deverá enviar sua lista. A lista com os nomes dos gestores públicos irregulares é pública e pode ser acessada por qualquer pessoa. No site do TCU, www.tcu.gov.br, você pode acessar ou diretamente pelo endereço contas irregulares, tudo junto, contasirregulares.tcu.gov.br. Lá você clicando vai aparecer vários tipos de pesquisa, parte de nome, CPF, CNPJ, porque nós temos também pessoas que estão incluídas, pessoas jurídicas, e lá o cidadão pode ter uma visão, inclusive geral do Estado, como é que está a situação do Maranhão frente a outros estados da Federação, no que tange a pessoas com contas julgadas irregulares. Os pontos de coleta para reciclagem da Equatorial estavam fechados, passando por adequações aí devido à pandemia. O serviço está sendo normalizado gradativamente. A equipe está indo aos bairros, organizada em mutirões. Hoje foi a vez da Praça das 7 Palmeiras, no bairro Vila Embratel. Dona Maria faz questão de separar o lixo que ainda pode ser reciclado para fazer um importante gesto: preservar o meio ambiente. A dona de casa separa os materiais como papelão e plástico e traz tudo para o ponto de coleta da Equatorial Maranhão. Ela participa do programa É Mais Reciclável, que tem como objetivo incentivar os consumidores a fazer a coleta seletiva. E na troca desses resíduos, o cliente consegue descontos na conta de energia. Agora eu estou juntando os litrinhos, os plásticos, para fazer a reciclagem. Eu já fazia de há muito tempo. O programa havia sido interrompido em março por conta da pandemia de coronavírus e agora está voltando de forma gradual. Hoje a coleta foi feita na Vila Embratel, mas o consumidor pode deixar os materiais em horário comercial em pontos da Equatorial, que ficam nos bairros Vila Embratel, Coab, Forquilha, Lagoa da Jansen e na sede da Equatorial, no bairro Coafuma. Todo o material coletado é encaminhado para cooperativas de reciclagem. A gente está trazendo até a comunidade a troca de lâmpadas, que são aquelas lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas, e também cadastrando os consumidores na tarifa social, que é uma tarifa que dá até 65% de desconto na fatura de energia. O seu Luiz participa há bastante tempo do projeto e com a iniciativa consegue um bom desconto na hora de pagar a conta de energia. Ajuda tanto o meio ambiente como a gente, né? Agora a gente dá aquela pausa para aquela dica de todo dia aqui no JG. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para você
pagar a sua conta de energia elétrica. E ainda tem prêmio extra, acabou não. 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção tem um sorteio de um carro 0 km. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar é muito simples, basta estar em dia com o Equatorial. Então não fique de fora, faça o seu cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E logo mais, o programa da Secretaria de Turismo, que vai conceder descontos e até vantagens para as empresas do setor e também para os clientes. Essa novidade eu te conto já depois do intervalo. À 00:43 tem baixa-mar com 0,1 metro. No comecinho da manhã, tudo muda com a praia-mar de 6,3 metros, que começa às 6h42. Às 13h05, volta a baixa-mar com 0,1 metro. E a quinta-feira termina com praia-mar de 6,3 metros, que começa a partir de 19h04. O projeto Turismo Criativo deu mais um passo para sair do papel e começou a fase de adesão das empresas que fazem parte do circuito de turismo do estado junto ao Sebrae. A intenção é oferecer um plano de descontos e vantagens para os empreendimentos e também para os consumidores que fidelizam o atendimento e a aquisição de serviços. Fortemente afetado pela pandemia, o segmento do turismo, que envolve várias empresas, incluindo restaurantes, bares e hotéis, agora vão poder contar com um projeto que vem sendo idealizado por várias entidades, chamado Clube de Vantagens e Descontos, que visa conquistar os consumidores locais. Gerar um movimento, gerar algum meio que os empreendimentos possam recuperar essa economia, que até então foi muito impactada, e além disso proporcionar também à sociedade usufruir de meios de hospedagem, meios de alimentação com desconto e que elas possam ter essa experiência também. Uma iniciativa que já vem sendo aguardada há muitos anos pelos empresários da cidade. O Clube de Desconto, ele veio no momento, e eu vou falar em nome da hotelaria, que a hotelaria está passando uma crise muito difícil. Nós fomos os primeiros a entrar em crise com a pandemia e vamos ser os últimos a sair. Agora não é por isso que nós vamos também ficar esperando o tempo bom. Ainda segundo o presidente do segmento hoteleiro, com a valorização desse potencial do consumidor interno, todos saem ganhando. É uma luta antiga, porque nós temos estudos na área do turismo que mostra que 80% do turismo de uma região é o entorno. E nós temos que trazer e mostrar para a nossa população, principalmente de São Luís, que ele passar um dia, dois ou um período maior em um hotel, para ele é também vamos dizer, um momento de lazer, de distração para ele e para toda a sua família. O projeto está em fase de adesão das empresas junto ao Sebrae, principalmente da indústria e do comércio, que devem começar a movimentar as parcerias com a cadeia produtiva do turismo. Estamos bem avançados, né? Estamos já na fase da captação das empresas que querem ofertar isso ao seu corpo funcional. E o JG fica por aqui. Hoje, infelizmente, não teremos a apresentação dos analistas, mas amanhã eles vão estar de volta, sempre às 7h. Eu também volto amanhã. Uma ótima noite para você. Aproveite bem a sua noite. A gente se encontra às 18h30, depois do Ronda 23, com Elinalva Cardoso. Tchau. Até amanhã.